As Crônicas de Eidin, Os Escolhidos, uma fantasia inesquecível. Alistair McGrady. Capítulo 16. Que barulho é esse? Bem no profundo da floresta, Pedro e os dois escravos pararam. Seus cavalos relincharam nervosos com o barulho vindo do oeste. André e Felipe se entreolharam e acenaram com a cabeça. Vem do jardim, é a noite da grande recordação. Devemos ir para lá imediatamente, disse Felipe. É a reunião daqueles que confiam no Senhor dos Exércitos. É quando ouvimos a grande história do nosso passado. Os lordes tenebrosos suprimem tudo que se fala a respeito do Senhor dos Exércitos. Eles têm esperança que isto fará que nos esqueçamos dele. Mas não poderíamos nos esquecer dele da mesma maneira que não nos esquecemos de nossos pais ou... Ele trocou um olhar significativo com André. Nossos filhos. Pedro não entendeu nada, mas não viu razão para perguntar. Eles cavalgaram vagarosamente em direção ao jardim, guiados somente pela lua que acabara de aparecer enquanto iam pelas trilhas escuras da floresta. Não demorou muito, de fato. Só alguns instantes mais tarde, eles chegaram ao jardim. Pedro o reconheceu imediatamente da noite que haviam passado ali. Parecia ter sido séculos atrás. Mas o lugar não estava mais abandonado. Um grupo de homens de verde corria de um lado para o outro com entusiasmo. E quem seria aquele homem idoso que parecia o centro das atenções? Por que será que André e Felipe correram para falar com ele? E quem era aquela mulher de branco sentada no trono? Ela parecia um pouco familiar. E então Pedro olhou fixamente espantado. O que Júlia estaria fazendo naquele trono? Júlia percebeu um pouco do movimento na extremidade do jardim. 3 novas pessoas tinham chegado. 2 eram escravos. Sem dúvida, atrasados para a cerimônia. Mas o outro era diferente. Seu cabelo bem mais claro do que os negros cachos ao seu redor. Pedro? Júlia apertou a mão na boca. Ela nunca pensou que o veria de novo. Ela não queria vê-lo novamente. Ele era seu irmão, mas a tinha traído. Não tinha? Júlia estava presa no lugar, congelada pela indecisão. Parte dela queria correr e abraçar o irmão. O restante dela queria fugir dele o mais rápido possível. E então virou a cabeça para não vê-lo. Pedro olhou fixamente para a irmã, querendo abraçá-la, uma emoção que ele não lembrava ter sentido antes. Todavia, ela não mostrou nenhum interesse nele. Será que era porque tinha medo dele? Ou porque ela havia feito algo errado? Certamente, ela compreendia que ele tinha tentado salvar sua vida. Ele também ficou imóvel, como Júlia, sem saber o que fazer. Por alguns instantes, tudo ficou calmo e quieto. Então, Gaius foi à frente. A passos largos, pegou Júlia pela mão e levou em direção ao irmão. Acho que houve algum mal-entendido entre vocês, ele disse com sua simplicidade característica. Os olhos de Júlia faiscaram com fúria. Eu acho que é algo mais que um mal-entendido, Gaius. Eu chamaria de traição. Gaius acenou com a cabeça. Ah, ele disse. E parecia isso mesmo para alguém que não entendesse totalmente o que viu. Venham, vamos sentar e conversar um pouco. Ele virou e fez um gesto em direção ao pequeno lago que ainda brilhava prateado.
Pedro e Júlia sentaram ao lado dele à margem, tentando não olhar um para o outro. Pedro, por que você não começa? Gaius perguntou gentilmente. Conte-nos o que aconteceu nos últimos 2 dias. Pedro respirou fundo e então percebeu que era realmente... Pedro respirou fundo e então percebeu que realmente não sabia por onde começar. Porém, dando uma espiada em Júlia com o canto dos olhos, ele sabia que teria de começar por ela. Eu não sabia o que fazer, ele disse. Eu pensei que eles fossem homens de entendimento. Pensei que fossem, ele engoliu em seco, homens científicos. E eles me disseram que eu poderia ser um príncipe. Pedro parou e olhou timidamente para Júlia. Os lordes disseram que estávamos condenados à morte. Algo a respeito de traição, eu acho. Decidi, então, fazer um trato com eles. Eu já tinha mostrado como fazer a pólvora e tudo o que precisavam era uma arma na qual utilizá-la. Ele fez uma pausa e novamente olhou de lado para Júlia, que fingia ignorá-lo. Eu disse que lhes mostraria como fazer um canhão se eles libertassem Júlia. Os olhos de Júlia abriram brilhando. Então ela ouvira mal. Eles concordaram. Fiquei em cativeiro domiciliar enquanto desenhava o canhão, mas o desenhei para que falhasse. Eu estaria lá no dia do teste e tinha a esperança de poder fugir em meio à confusão da explosão que eu sabia que iria acontecer. Sabia que talvez não conseguisse, mas estou feliz por ter me arriscado. Gaius acenou com a cabeça, encorajando-o a continuar. O comandante da guarda insistiu em disparar o canhão. Foi então que percebi que conseguiria fugir. Fui em direção aos cavalos e tentei. Eu tinha deixado um saco de pólvora aberto perto do canhão. As faíscas da explosão fariam que aquilo explodisse também. Ninguém conseguia ver nada por causa da fumaça e consegui fugir a cavalo. Pedro sacudiu os ombros e começou a tirar de forma distraída a grama em volta de seus joelhos. E agora, Júlia, disse Gaius, muito gentilmente, talvez você deva contar a seu irmão qual foi a sua experiência. Júlia não tinha certeza do que falar. O que ouvira nos últimos instantes fez que ficasse profundamente envergonhada. Ela devia ter confiado em Pedro. Ele fez coisas erradas, mas ele não a abandonara. Havia uma enorme diferença entre fracasso e traição. Nós estávamos no grande salão e acabávamos de ser condenados à morte. E então ouvi fragmentos de uma conversa. Pensei que Pedro estivesse fazendo um trato para salvar a vida dele. Eu não tinha ideia que ele estivesse tentando salvar a minha. O que aconteceu depois? O monge estimulou. Fui levada a uma cela. Eles a chamavam de jaula da morte. Ela ficou em silêncio por um instante. E então falou rápido, olhando fixa e firmemente para os olhos de seu irmão. Eu estava prestes a perder a minha vida e acreditava que já tinha perdido meu irmão. Eu não sabia o que era pior. E então me lembrei do Senhor dos Exércitos. Eu chamei por ele e ele me mandou o resgate. Lágrimas corriam de seus olhos e ela também, de repente, ficou interessada na grama. Sinto muito. Ela murmurou e levantou a cabeça. Depois olhou para Pedro e disse: Eu sinto muito mesmo. Venham agora, disse Gaius.
O tempo das lágrimas e de desconfiança passou. E temos trabalho mais importante a fazer. Lucas, ele chamou a Lucas, que deixou seu grupo de homens e foi até o pequeno lago. Ele ajoelhou-se ao lado de Gaius, acenando com a cabeça num breve cumprimento a Pedro. A hora de lutar chegou, disse o monge, mas antes existe a questão das crianças. Assim que lutarmos, elas morrerão, disse Lucas de forma simples. Gaius acenou a cabeça concordando. Então teremos que libertá-las primeiro, disse Pedro, e Júlia levantou a cabeça e sorriu para ele. Isso nos deixa apenas com uma pequena questão, de encontrar o lugar onde estão presas. Ah, agora acho que posso ajudar, disse Lucas. Gerson, precisamos de informações sobre as crianças. Conte a Gaius sobre sua missão de patrulha. Gerson era um homem robusto, que não tinha ainda chegado aos 40 anos, e seus braços eram repletos de músculos. Seu rosto ficou sério ao falar. Existe um prédio que fica ao pé da montanha, abaixo do castelo. Nós sempre presumimos que fosse um armazém de grãos. O que sabíamos é que era um armazém até que fugimos e eles levaram as crianças. Mas na nossa última ronda, pelo lado de fora da floresta, percebemos que os guardas, lá do lado de fora do prédio, foram triplicados. Ele é cercado por muros altos, tão altos que 2 homens adultos não poderiam ver por cima se ficasse um em cima do ombro do outro. A única entrada é um portão no muro. Nós nunca conseguiríamos arrombá-lo, ele disse. E você tem certeza que as crianças estão presas ali? Perguntou Júlia. Tanto quanto podemos ter, minha lady, respondeu Gerson. Que outra razão eles teriam para guardá-lo com tantos homens? E como chegaremos até as crianças se não conseguimos passar pela porta? Vamos pular o muro? Eu acho que não, honrada, disse Lucas. As crianças nunca conseguiriam nos seguir para fora, não em silêncio. E nós não podemos arriscar que os guardas percebam. Esta seria uma hora perfeita para usarmos um pouco da sua pólvora, disse Júlia. E Pedro fez um barulho que foi quase uma risada. Você nos levaria lá? Ele perguntou a Lucas. Talvez vejamos alguma coisa, talvez encontremos uma maneira. Lucas olhou para Gaius, que acenou com a cabeça concordando. Ele se levantou e deu a mão a Júlia para ajudá-la a se levantar. Vocês deverão se mover silenciosamente e com ligeireza. Eles estavam logo abaixo do cume de um morro repleto de árvores, olhando para o prédio não tão distante. Pedro fez sombra para os olhos, para que pudesse ver melhor sob o sol de quase meio-dia. Eles haviam caminhado a noite toda, mas longe de estar exausto, Pedro estava ansioso, talvez um pouco ansioso demais, na opinião de Júlia, para atacar a prisão. Qual é a distância daqui? Seus olhos entusiasmados olhavam para o prédio. Uma caminhada de meia hora, Lorde Pedro, replicou Lucas. E não seremos vistos nos primeiros 20 minutos, por estarmos passando pela floresta. Mas uma vez que estivermos além das árvores, os guardas poderão nos ver. Não estaremos em perigo, pois somos muitos. Mas os guardas dentro do prédio serão avisados, e então o prédio todo estará fortemente trancado quando chegarmos lá.
E não há maneira de nos aproximarmos sem sermos vistos? Perguntou Júlia. Não, minha lady. Nós teremos que andar por lá durante a noite para não sermos vistos. Ele fez uma pausa, percebendo seu desapontamento. Nós somos 12. Podem ser até 20 guardas, e todos têm espadas. Nós só temos bastões de madeira. Eles terão vantagem sobre nós e só os tolos entram numa batalha sem ter vantagem. Mesmo que conseguíssemos pegá-los de surpresa, eles logo recuperariam. Não tenho certeza de que poderemos vencer. E lembre-se que eles podem ter ordens de matar as crianças se o prédio for atacado. Pedro espreitou a distância. Parece ter um riacho que vai da mata até o complexo. Você acha que alguém poderia rastejar ao longo da margem sem ser visto? Lucas deu alguns passos para a frente, examinando o riacho e suas margens íngremes com os olhos treinados de um lenhador. Ele acenou com a cabeça. As margens parecem altas o suficiente para esconder alguém se essa pessoa ficar abaixada enquanto dá a volta. Ela poderá chegar até o muro de fora e nos contar o que viu por lá. Pedro considerou as opções. Pode ser que funcione. Eles teriam que encontrar a nascente do riacho dentro da floresta e ver se suas margens eram altas o suficientes para servir de cobertura. Ele suspirou. Sua primeira grande operação militar não seria fácil. Júlia deu um suspiro forte. Um suspiro que indicava que ela havia cessado de brincar e estava pronta para trabalhar. Vamos, disse ela. Não podemos perder mais tempo nisso. Precisamos agir. Precisamos devolver aquelas crianças a seus pais. Ela olhou para Pedro e ele para ela, e ambos abriram enormes sorrisos ao pensarem na mesma coisa exatamente ao mesmo tempo. Vamos, ela disse novamente, e estendeu a mão para ele. Pedro pegou a sua mão e começaram a andar entre as árvores, saindo da cobertura da floresta e deixando Lucas e seus homens para trás. Eles ouviram os homens fazendo barulho, ouviram seus protestos e a ordem para parar, para voltar para a segurança das árvores e não jogarem suas vidas fora brincando de heróis. E enquanto caminhavam para fora da floresta e para o brilho forte do sol, as ordens pararam quando Lucas e seus homens voltaram para a segurança da mata. Pedro e Júlia continuaram andando juntos de mãos dadas até que chegaram perto do portão, tão perto que poderiam ter entrado correndo por ele. Mas agora os guardas os tinham visto e sacado suas espadas. Eles olharam um para o outro, seus cabelos claros penteados pela brisa, apertaram as mãos e gritaram. Os guardas caíram de joelhos, as mãos apertadas sobre seus ouvidos, enquanto os gritos ecoavam pelo ar. E então, acima do barulho dos gritos, podia-se ouvir o barulho de uma rachadura, fraca no começo, e depois mais alta. Se os guardas estivessem olhando, teriam visto uma fenda no muro, e teriam visto a fenda crescer até que os muros caíram numa grande nuvem de poeira. E quando a poeira se foi, os muros tinham caído e as crianças estavam livres. Elas estavam sujas e magras, mas salvas. Começaram a andar devagar, como se estivessem sonhando, as mais novas segurando nas mãos de seus irmãos e irmãs mais velhos. Eles não reconheceram os estranhos de cabelos claros diante deles. Então Lucas e seus homens saíram da floresta, e as crianças começaram a correr e a rir, enquanto iam para os braços que as esperavam.